Gol! Fez a finta, lá vai Romário, é gol! Olá, seja bem-vindo você a mais uma edição do Conticast, o podcast do Conte Verde. Eu sou Gabriel Salaf, estamos aqui fazendo a nossa prévia da data FIFA do mês de novembro. Estamos analisando como serão os jogos, os confrontos. E essa data FIFA que encerra as disputas, e falando em encerra as disputas aqui no continente europeu, onde vamos tratar esse podcast agora. Então chega com a gente para a gente falar sobre isso, né? Falar sobre essas disputas, falar sobre esses jogos, falar sobre esses grupos que estão em aberto, já que temos apenas uma seleção europeia classificada. Antes de começar o nosso bate-papo, eu convido você a seguir a gente nas nossas redes sociais, Threads, Twitter, Instagram, TikTok, @ConteVerde_. Segue lá a gente, dá uma força lá para a gente conferir todo o conteúdo sobre futebol e seleções, todo o conteúdo sobre data FIFA que a gente vai postar ao longo aí desses dias, né, dessa última data FIFA do ano. Claro, não deixe também de acompanhar a gente aqui no Spotify, no YouTube, para acompanhar nossos outros podcasts de prévias, né, nossas outras apresentações, tudo aquilo que a gente está esperando para esses jogos decisivos, não somente aqui no continente europeu, mas em todos os outros lugares do mundo. E, claro, divulgue, compartilhe esse podcast com os seus amigos para que eles possam, né, saber o que estamos esperando, saber o que vem por aí, né, nesses próximos jogos, o que vem por aí nessas eliminatórias europeias. E se puder, apoia.se/Contiverde com R$10 por mês. Você ajuda nos outros, a gente, já que estamos falando de continente europeu. Ao meu lado hoje, para fazer esse bate-papo, está aqui ele, João Rain. João, seja bem-vindo. Os grupos em abertos, tem simulações com treinador novo, treinador que chegaram agora, enfim, tem gente já pensando em repescagem, tem gente querendo chegar na repescagem. Enfim, qual que é o panorama que você traz aí para essa última rodada? Seja bem-vindo. Hello, Gabriel Salaf. É isso aí, vamos discutir muito. Já falamos um pouquinho, né? Fizemos breves comentários no podcast passado para você que nos acompanhou, né? Se não acompanhou, vai lá acompanhar também, porque, né, fizemos também os comentários sobre como foram as partidas anteriores, para você ficar realmente inteirada aí sobre as eliminatórias europeias, mas é isso, vamos ver aí esse desfecho, né, das eliminatórias europeias, vamos ver aí a hora que o filho chora e a mãe não vê, né, então vamos trazer todos esses detalhes aqui, não vou dar mais spoilers, né, sobre essa disputa maravilhosa aí, mas muita emoção. Vai ter emoção até o fim, já vou cumprir a regra do nosso bingo aqui de Luiz Carlos Júnior. É isso, Salaf. É isso, vamos ficar de olho, né? Ver o que dá para esperar, o que dá para aguardar desses últimos jogos, e a gente já vai começar, né? Porque são vários grupos, várias definições em aberto. Então vamos começar com o grupo A, o grupo onde a gente tem a Eslováquia na frente, né? A Eslováquia fica na frente da Alemanha pelo confronto direto, no momento iria para a Copa do Mundo de forma direta. A Eslováquia 9, a Alemanha tem 9. Aí a Irlanda do Norte tem 6 e já eliminado, já fora da Copa, Luxemburgo com nada. A gente tem na quinta rodada Eslováquia e Irlanda do Norte, e tem Luxemburgo e Alemanha, esses jogos na sexta-feira, dia 14, às 16h45. E aí na última rodada, no mesmo horário, na segunda, dia 17, Irlanda do Norte e Luxemburgo, Alemanha e Eslováquia. João, acho que os jogos da Eslováquia chamam a maior atenção aqui, né? Porque é uma seleção que tá naquela, se eu conseguir empatar com a Alemanha e vencer as ilhas, e conseguir vencer, né, a Irlanda do Norte, eu tô na Copa, mas eu preciso fazer isso, né? E a gente já falou aqui, né, que perdeu aqui o jogo para a Irlanda do Norte, ou seja, não pode vacilar. É um grupo que ainda tem aberto, né? Porque a Irlanda do Norte também ainda sonha com essa vaga direta, lembrando que a Irlanda do Norte pode ganhar a vaga na repescagem pela Liga das Nações. Enfim, Rai, o que esperar aí desses confrontos, o que esperar aí desses jogos que prometem, né, nesse grupo onde a gente vê uma disputa bem em aberto, podemos dizer assim. Pois é, por mais que a gente pense na Alemanha passando em primeiro nesse grupo, né, mesmo agora estando em segundo, mas tudo é possível ainda, né? As coisas podem se complicar também para os alemães, que fizeram uma campanha mais ou menos, né? Não foi aquelas coisas, né? Eles tiveram aí um pouco de vacilo nessas eliminatórias. A gente que poderia imaginar que eles fariam uma campanha parecida com a da Inglaterra, né, que ganhou todos os jogos com mais autoridade, né? A Alemanha não teve isso,
mas eu ainda acho que vão ficar em primeiro, né? Mas já falando de Eslováquia e Irlanda do Norte, acredito que a Irlanda do Norte vai querer, né, brigar pelo menos ali por, né, não sei os critérios de desempate aí, como é que ficaria, né? Se a Irlanda do Norte empatando com a Eslováquia e depois ganhando de Luxemburgo teria alguma chance ainda, né? Mas eu acho que é o mais viável, né, para a Irlanda do Norte. Aí, se ela conseguir vencer de novo a Eslováquia, né, como ela já conseguiu, por isso que ela tá viva ainda, né, nessa briga, aí melhor ainda, né? Daí já pode fechar o caixão da Eslováquia, que já não tem jeito, né? Mas um empatinho ali pode ser favorável, porque daí a Eslováquia ainda tem que pegar a Alemanha na última rodada, né? Então a Eslováquia, para eles, é mais importante ainda, né? Eles têm que ganhar de qualquer jeito da Irlanda do Norte, senão a situação fica periclitante, né, Sof? Então, acho que a gente vai ter realmente uma briga legal por causa desse equilíbrio que se mostrou no grupo, né? Porque nenhuma seleção conseguiu prevalecer tanto, teve pedras no sapato, uma de cada uma, né? A Alemanha conseguiu perder para a Eslováquia conseguiu perder para a Irlanda do Norte, e a Irlanda do Norte também irregular. Então, vamos ver o que essas duas rodadas podem nos deixar aí, se vai se manter o histórico da Alemanha ou se vamos ter surpresas aí, né, nesse grupo, se a Irlanda do Norte conseguirá também surpreender, né, Salf? Pois é, e é importante falar da Eslováquia nessa questão, porque se a Eslováquia vacila por Irlanda do Norte, a Eslováquia não tem repescagem, ao contrário da Irlanda do Norte, por exemplo, que tem a vaga nas Liga das Nações. A Eslováquia não tem isso. Então, o conseguir essa vitória para garantir a vaga na repescagem, né? Porque se vence, já está na repescagem. Aí, né, já abriu distância para o Irlanda do Norte e vai jogar por empate contra a Alemanha na última rodada. Porque senão, aí a situação fica mais delicada, né? Então, tem que ficar de olho. É um jogo muito importante e só é um jogo em casa, né? E claro, a gente está contando aqui, e não tem por que não contar, que a Alemanha vai passar o carro no Luxemburgo, né? Então, coitado do país do nosso professor, porque não tem muita escapatória aqui, mas assim como na última rodada, a Alemanha do Norte deve passar o carro para cima de Luxemburgo. E se você responder a sua questão, a Irlanda do Norte levaria vantagem, porque a Irlanda do Norte venceu a Eslováquia e teria um empate, então ela teria vantagem no confronto direto. Há esse porém aí nesse grupo que a gente fica de olho. Vamos passar agora para o grupo B. No grupo B a gente tem a Suíça com 10 pontos, muito próximo da sua classificação para a Copa do Mundo, o Kosovo, a grande surpresa, com 7, a Eslovênia com 3 e a Suécia com 1. Suécia que chega com Graham Potter agora no comando da seleção. Na quinta rodada, a Eslovênia encara o Kosovo, a Suíça encara a Suécia, podendo garantir sua vaga na Copa, e na última rodada tem Kosovo e Suíça, Suécia e Eslovênia. Jogos na sexta rodada, na terça, dia 18, às 16h45, no mesmo horário, no sábado, dia 15, as partidas anteriores. João, acho que a gente está vivendo muito essa expectativa do time do Frankfurt, do Kosovo, né, que está conseguindo fazer um grande trabalho, mas esse jogo aqui, Eslovênia e Kosovo, é essencial, porque se o Kosovo não perde e a Suécia não ganha da Suíça na Suíça, que é bem provável, o Kosovo garante vaga na repescagem, pelo menos. Já seria um feito incrível. Se o Kosovo ganha, o Kosovo pode fazer um duelo direto na última rodada com a Suíça pela vaga na Copa, um cenário inimaginável. Enfim, o que dá para esperar aqui dessa última rodada? E claro, a gente fala da Suécia, que traz o Graham Potter, né? Quando a gente gravou o último podcast, ainda estava na especulação. A Suécia, acho que muito mais focada na repescagem. Claro, ainda tem chance de ir pela eliminatória, mas a Suécia tem a vaga garantida na repescagem pela Liga das Nações. Não sei como o texto no Hecatombe lá. Enfim, como que você vê aí esse grupo, essas possibilidades do Kosovo conseguir fazer história nesta rodada? Olha, assim, a gente viu esse grupo, né, loucuras acontecerem, né? Então, não duvido de nada, acho que o Kosovo empatou, né, com a Eslovênia em 0-0 a primeira vez que eles se enfrentaram, então é um duelo que vai prometer equilíbrio, né? O empate não é algo improvável, né, como você falou ali que poderia acontecer um empate, não é improvável que aconteça. Lógico que agora, né, a Eslovênia vai dar a vida também, né, porque se eles ganharem, eles também seguem vivos nessa briga, pelo menos pela repescagem, né? Então, para eles é bacana ter esse resultado e aí tem que pegar a Suécia no final lá, que a Suécia sabe Deus como é que vai jogar, né? Porque
estão numa campanha muito ruim nessas eliminatórias, já contrataram um treinador pensando na repescagem, né? Você falou que é bem improvável que, né, eles fiquem fora dessa repescagem, então já estão pensando lá na frente, porque agora já está bem terra arrasada, né, para a Suécia. Só um milagre para eles conseguirem, né, nem sei se matematicamente é possível a Suécia ficar na segunda colocação, mas enfim. Mas eu acho que, né, o Kosovo tem chance sim, né, depois de tudo que aprontou nesse grupo, ganhar da Eslovênia não é impossível. E aí a Suíça e a Suécia é o que, né, quando a gente falou lá no começo, né, que era o duelo mais equilibrado das duas seleções que eram teoricamente favoritas e tudo mais, mas a Suíça se provou, né, que está num ritmo, numa pegada diferente do que a Suécia vinha apresentando, né? A Suécia parece que tudo está dando errado para eles, né, em campo, então, e talvez fora dele, né? Então, acho que a Suíça tem esse favoritismo aí de já nessa rodada ganhar jogando em casa e já se garantir, né? Já ficar mais tranquila para a última rodada para jogar contra o Kosovo, né? E aí o Kosovo também pode estar jogando pela vida na última rodada, né? Aí, né, acho que de qualquer jeito o Kosovo vai jogar com tudo, né? Porque poderia, né, brigar por algo mais. Não sei como ficaria a questão da vaga direta, né, para o Kosovo, se ele conseguiria ali nos critérios passar da Suíça. Salaf depois pode colocar aí o que pode acontecer. Então esse jogo vai ser, né, o pega para capar do grupo. E eu acho que o outro jogo, né, Suécia e Eslovênia, aí pode ser um duelo de compadres que pode não valer nada, né? Ao mesmo tempo, se a Eslovênia conseguir resultado positivo, pode ganhar. Então, de novo, um grupo com 3 seleções aí querendo muito, né? Querendo resultado, porque podem tanto, né, pegar uma repescagem quanto pegar a vaga direta até, né? A Eslovênia acho que não vai mais conseguir, mas também está com essa sede dessa segunda posição que pode ser plausível para eles e aí irem para a Copa, né? Pela repescagem, que daí a repescagem daí já é outra loucura que a gente vai comentar no ano que vem, né? Que até agora eu não entendi exatamente como funciona, mas estarão lá os segundos colocados da Europa. É mata-mata, eu acho que é isso que você guarda na cabeça. É mata-mata, daí é loucura. Né? E a Eslovênia tem essa questão, né, de não ter vencido nenhuma partida até agora, né? Então isso pega muito, né? E é aquela famosa, né? Vá pro United e queime sua carreira. Um abraço pro nosso querido Chesco. E, enfim, e aí você perguntou da questão, o Kosovo chegaria, né, se o Kosovo para chegar com chance de vaga direta na última rodada, vamos supor que a Suíça vença a Suécia. Aí o Kosovo precisaria ganhar da Eslovênia e daí na última rodada tem que tirar saldo. E o problema é que o saldo da Suíça é de 9 e o do Kosovo é de -1. Aí as coisas ficam bem inviáveis. Para o Kosovo chegar com chance, a melhor coisa possível é a Suécia ganhar da Suíça e aí sim, aí o Kosovo ganhar da Eslovênia, aí quem ganhar vai para a Copa, e o empate da Suíça. Então pode acontecer isso. Mas aí tem muita água para passar por essa ponte, inclusive, falando na Suíça, é sempre bom falar em ponte, porque tem aqueles vídeos de TikTok que você fica com inveja de maluco que mora na Suíça e vai para o trabalho pulando de ponte pelo rio. Um abraço para todos os brasileiros suíços que escutam o nosso podcast. E vamos passar agora para o grupo C, que é um dos grupos onde desses grupos começaram depois, não tem a situação mais em aberto, uma vaga direta, eu diria. Porque a gente tem a Dinamarca com 10 pontos e a Escócia com 10 pontos. Aí a Grécia já é eliminada com 3, Belarus já é eliminada com 0. Na quinta rodada, a Grécia encara a Escócia. Isso no sábado, dia 15, às 16h45. No mesmo horário, a Dinamarca encara a Belarus. E aí, na última rodada, tem Belarus e Grécia, na terça-feira, 16h45, o jogo não vale nada. E aí, no Hampden Park, tem Escócia e Dinamarca. Esse jogo promete demais. João, a Escócia já conseguiu o feito, né, de ter empatado no jogo de ida, na primeira rodada lá, fora de casa, por 0-0. Mas eu acho que para chegar com reais chances de classificação, ela vai ter que ir para a Grécia pensando em não perder. Acho que esse vai ser o drama da quinta rodada, vai ser esse, porque a Dinamarca a gente vai ganhar e provavelmente vai golear Belarus, né? Tem esse fato. E a diferença de saldo entre as duas sessões já é de 6 gols, né? Então, se chega na última rodada ali a Escócia precisando golear para se classificar para a Copa contra a Dinamarca, eu acho difícil. Então, o foco, acho que da seleção da escocesa é ir para a Grécia, pegar a Grécia já eliminada, mordida, claro, mas já eliminada,
pensando em não perder. Se não perder, aí nós teremos uma grande partida na última rodada. Eu acho que é por aí, Salaf. Eu acho que a Escócia veio surpreendendo até, de certa forma. A gente já falou que imaginava a Grécia mais competitiva e no final, né, não foi aquelas coisas. Então, a Escócia veio mostrando um poder de reação, um trabalho interessante que eu acho que se chega para a última rodada com essa chance, né, jogando em casa, aí no caldeirão escocês eu acho que é mais difícil para a Dinamarca. Eu acho que, né, a vantagem para a Dinamarca é se eles conseguissem jogar por um empate, né, sem precisar jogar pela vitória. Porque se a Escócia puder ter mais chances, né, se chegarem empatados em pontos na última rodada, daí eu acho que fica mais complicado ali. Acho que se a Dinamarca não puder ter um pouco mais de margem, vai ficar mais difícil para esse jogo, né, esse duelo final aí que ficou reservado para essas duas seleções, né? Então eu acredito mais na Escócia até conseguindo do que a Dinamarca, apesar da Dinamarca ser no papel melhor, né? Mas acho que esse fator de jogar a última partida decisiva com todos esses anos, né? Acho que desde 98 que a Escócia não vai para a Copa, então o povo escocês está nessa ânsia, né, de estar de volta para uma Copa do Mundo. Já bateram na trave, já, né, tiveram várias questões aí no caminho e não conseguiram. Então agora que está próximo, acho que, né, vão dar mais do que a vida nessa partida final e vamos ver o que eles vão conseguir tirar lá da Grécia, né? Vamos ver se eles conseguem sair com pelo menos esse empatinho aí para saírem ainda vivos, né? Apesar que eu acho que é possível sim a vitória lá também, né? Não é algo também fora de cogitação aí para chegarem os dois com 13 pontos no final, né? Porque, igual você falou, o saldo também não ajuda para a Escócia caso ela saia derrotada lá da Grécia, né? Então vamos ver aí o que nos aguarda. Não dá para fazer muitos prognósticos além desse fator casa da Escócia, né? E falar, lógico, não desmerecer a Dinamarca também pela qualidade que eles têm dos jogadores, né? Que eu acho que é maior do que dos escoceses. E aí o futebol nos permite isso, né? Porque em outros esportes a gente fala, não, mas o time é melhor, então ele vai ganhar de qualquer jeito, né? E no futebol nem sempre o melhor vence, né? O melhor momento, às vezes, é melhor do que o melhor no papel, né? Exatamente. E até para enfatizar, acho que a Dinamarca só não joga por um empate na última rodada se ela perder para a Belarus, o que acho que é um tanto improvável, ou se a Grécia conseguir uma goleada estupenda, a Escócia conseguir uma goleada estupenda contra a Grécia e passar a Dinamarca no saldo. Então é muito provável que a Dinamarca vá jogar essa partida, né, contra a Escócia, menos fora de casa, jogando pelo empate, né? Vai ter essa vantagem, esse diferencial na última rodada. Isso é muito importante, como você bem pontuou. Mas vai ser bem curioso, né? Vai ser bem legal poder acompanhar aí essas últimas rodadas, poder acompanhar aí esses últimos jogos. Vão ser jogos para lá de emocionantes, para lá de decisivos, para lá de paralares, né, desse grupo, a não ser que a Grécia queria dar um presente grego para os escoceses. Vamos para o grupo D, onde a França lidera com 10 pontos, a Ucrânia tem 7, a Islândia tem 4, o Azerbaijão tem 1. Na quinta rodada, a gente tem Azerbaijão e Islândia. Esse jogo está programado para as 2 horas da tarde, dia 13, na quinta-feira. E no Parque des Princes tem França e Ucrânia, né, esse jogo aí às 16h45. E aí na última rodada, na Cracóvia, né, o jogo na Polônia, um abraço ao povo da Cracóvia que escuta o podcast, às 2 horas da tarde do domingo tem Ucrânia e Islândia. E em Baku tem Azerbaijão e França. João, aqui a França tem grande chance de confirmar no Parque dos Príncipes essa classificação contra a Ucrânia, né? Um jogo até direto, podemos dizer assim, já que a Ucrânia vem logo atrás da França. Porém, entretanto, todavia, né, e etc, a gente tem que destacar aqui que tem essa briga pela repescagem ali entre Ucrânia e Islândia, que vão se enfrentar, que eu acho que também é onde dá para a gente colocar esse foco, né, essa mira ali, porque a Islândia deve vencer o Azerbaijão, né? E aí, se não vencer o Azerbaijão, meu amigo, aí pode arrancar os baques, né? Porque o Azerbaijão ainda está com o Aykan Abbasov, lá de treinador interino. A Ucrânia já deu essa vacilada. Eu acredito que a Islândia não vai dar, né? Até porque a Islândia
conseguiu um empate improvável, digamos assim, contra a França na última rodada, que manteve a seleção viva, né? Porque no primeiro duelo direto não conseguiu muita coisa, né, dentro de casa, aquela partida maluca contra a Ucrânia. Pois é, eu acho que a Ucrânia se tornou mais favorita para essa segunda vaga, né? Como você bem disse, a França tá para confirmar. Acho que, né, se por uma grande tragédia na França eles perderem para a Ucrânia, né? E aí os franceses com certeza queimarem carros lá. Que por qualquer ocasião eles queimam carros, né? Mas enfim. Mas se a Ucrânia por acaso vencer, aí já acabou, aí já era, aí já pode colocar, né, o França em primeiro e a Ucrânia em segundo, porque a segunda partida dessa leva, né, é França e Azerbaijão, e a França vai ganhar do Azerbaijão, e o saldo entre Ucrânia e França a diferença é de 5 gols, né? Então acho que a Ucrânia não vai tirar essa diferença aí para a França para ficar com o primeiro lugar, então a França e a Ucrânia se garantiriam e beleza, e tchau, falou, carimbe seus passaportes para as devidas competições, né? Repescagem e Copa do Mundo. Mas se a Ucrânia perder, daí a Islândia tem que fazer esse dever fora de casa, né? E ganhar do Azerbaijão, pelo amor de Deus, como você disse, né? Se não ganhar do Azerbaijão, vai ganhar de quem, né? Já diria Thiago Neves. Então vamos ver o que vai sair, né? Se a Islândia ganha, aí fica de novo um empate em pontos entre as duas seleções, em 7 pontos, e aí o confronto final aí é loucura. Acho que vai ser, né? Acho que principalmente para os ucranianos, né, que ainda estão em guerra, e o futebol vem como esse símbolo, né, dos ucranianos de resistência e tudo mais. Então acredito que, né, o estádio lá da Cracóvia vai ter uma presença massiva de ucranianos para darem força para a equipe, né? Então eu acho que a Ucrânia ainda é mais favorita do que a Islândia no confronto, até porque, né, no confronto entre as duas, a Ucrânia ganhou, apesar dos trancos e barrancos dessa partida, que foi uma loucura, né? Mas eu acho que a Ucrânia é um pouco mais favorita do que a Islândia para essa segunda vaga aí, e aí França em primeiro lugar, e o Azerbaijão vai cumprir sua tabela aí, fazendo uma aparição lá em Baku para a população do Azerbaijão, que eu não sei qual que é o gentílico de quem nasce no Azerbaijão. Você me pegou desprevenido, que agora eu quase quebrei meu set de gravação. Você viu, acho que deu um terremoto aqui. Eu vi, Curitiba não tem terremotos. Foi o meu braço mesmo. Você pegou porque eu não estava esperando essa dúvida, né? Azerbaijano, cara, né? São os azerbaijanos que vão estar no aguardo, né, dessas partidas, 2 partidas finais, né, do Azerbaijão nas eliminatórias, sem o nosso glorioso Fernando Santos. No grupo E, onde a Espanha lidera com 12 pontos, a Turquia com 9, a Geórgia com 3, a Bulgária tem 0. Na quinta rodada, às 2 horas do sábado, né, dia 15, tem Turquia e Bulgária, e Geórgia e Espanha, e na sexta rodada tem Bulgária e Geórgia, Espanha e Turquia. Esses jogos, terça-feira, dia 18, às 16h45. João, tá tudo definido aqui, acho que é muito difícil a gente ter uma virada, né? A não ser que a Geórgia consiga vencer a Espanha dentro de casa, mas daí a Turquia não teria que vencer a Bulgária, enfim, é uma loucura. Porém, ou a Turquia vencer a Bulgária e chegar na última rodada com um confronto direto, né, com as duas seleções, 12 pontos. Porém, arrumaram um jeito de ter polêmica na Espanha com esse corte do Yamal, que mais uma vez a gente vê uma briga, né, da Federação Espanhola com o Barcelona. Na última data FIFA já teve isso, e agora, né, a notícia que veio justamente no dia que está gravando, no dia 11, é que o Barcelona não avisou que o Yamal estava tratando uma lesão. E aí o Yamal foi cortado na última hora, e isso gerou mais um clima horrível na seleção espanhola, às vésperas da classificação para a Copa do Mundo. Parece que aquilo está muito fácil, vamos gerar uma crise aqui, vamos gerar uma crise com uma estrela, e aí a gente está vendo essa situação com o Luis de la Fuente taçando em uma data FIFA que tinha tudo para ser tranquila, e parece que vai ser tranquila, mas não precisava de tantas emoções assim. Exatamente, Sof. Inclusive fui pegar, né, a lista de convocados da Espanha, e aí na matéria estava lá, né, Lamine Yamal Barcelona, né, porque ele tinha sido convocado pelo treinador espanhol
E aí faltou mandarem um zap, Salaf, um zap que ele ia fazer um procedimento de pubalgia. E aí gerou toda essa confusão, né? Foram se apresentar, mas cadê o Yamal, né? O que houve com o menino Yamal? O nosso garoto prodígio, né? Foi fazer a operação e ninguém avisou. Não houve comunicação ali e causou essa belíssima crise na Federação Espanhola com o Barcelona, né? Que a gente pode supor muitas coisas, né? É difícil trazer aí o porquê exatamente, né? Mas lógico, a gente tem essa questão de Espanha, Catalunha e tal, favorecimentos, às vezes, que um acusa o outro, né, de favorecer, Real Madrid, Barcelona e tal, enfim. Não sei exatamente qual é a motivação. Se o Salaf tiver mais informações aí de fontes espanholas e catalãs, ele pode nos dizer aí, mas é bizarro isso. E falando de jogo, né, acho que não tem como, mesmo sem Yamal, mesmo sem meio time espanhol ali, pode dispensar aí meio time, porque acho que não vai mudar muita coisa, não. A Espanha vai conseguir passar em primeiro, né, mesmo que arrume um empatinho ali que já para mim já é uma possibilidade mais remota com a Geórgia, depois pega a Turquia em casa e aí também poderia empatar que passaria, né? Então não precisa nem fazer muito esforço para passar em primeiro. A Espanha tem, né, jogando com o regulamento embaixo do braço, digamos assim, a Espanha nessas duas partidas, e aí a Turquia que tem que torcer para essas hecatombes acontecerem, né? De a Geórgia ganhar da Espanha e eles conseguirem também ganhar lá na Espanha, né? Então acho que não tem muita possibilidade de essas coisas acontecerem, só se essa crise tomar muito conta aí do elenco todo para que isso aconteça, né? Para que os jogadores percam o lado mental na partida para perderem essas partidas. Então vamos ver aí o que vai acontecer, mas né, eu acho que dos outros grupos a gente falou que ia ter emoção até o fim, esse aqui já tá bem tranquilo, não tem muito o que a gente comentar em cima nessa hora. Pois é, enquanto caem coisas aí na sua casa... do vizinho, esse vizinho aqui, desculpa só, eu quero fazer uma reclamação que o vizinho é muito barulhento e toda hora cai coisas, batidas, em todos os horários possíveis, então não sou eu, por mais alto que tenha sido, não foi aqui em casa, é isso. É isso, então fica a reclamação aí para o vizinho João Rai. E só um detalhe, né, que a informação que eu peguei aqui agora é que o Barcelona disse que avisou, então vai ficar uma guerra de narrativa. Quem sabe, por todas essas questões, né, envolvendo Catalunha e tudo mais, vai ser sempre assim em relação ao Barcelona e seleção espanhola. Lembrando que o Yamal jogou o jogo no último final de semana, fez gol na partida contra o Celta, né, então, e aí, de acordo com o Barcelona, houve uma reunião na segunda que decidiu um novo tratamento e a Federação Espanhola foi avisada, mas a Federação Espanhola disse que não fui avisado, então vai ficar essa guerra de narrativas até alguém falar que não. E vamos para o Grupo F. Grupo F, onde Portugal está quase lá, tem 10 pontos, está muito próximo da sua classificação. A Hungria tem 5, a Irlanda tem 4, a Armênia tem 3. E aí a gente tem na quinta rodada, tem Armênia e Hungria, esse jogo quinta-feira, dia 13 às 2 horas. E aí tem Irlanda e Portugal às 16h45 no mesmo dia. E na última rodada, na Puskás Arena, no domingo, dia 16, às 11 horas da manhã, tem Hungria e Irlanda. E no Estádio Dragão, no Porto, tem Portugal e Armênia. João, acho que até por essa última rodada, Portugal deve se garantir, ver se vai conseguir a classificação em Dublin ou não, né? Portugal basicamente precisa de uma vitória ou até um ponto, pode resolver. A situação aqui é a seguinte: será que a Armênia vai conseguir surpreender a Hungria igual surpreendeu a Irlanda dentro de casa? Não sei. E aí também, dependendo de como for, né, a gente pode até ter esse grupo definido antes mesmo da última rodada, porque se Portugal ganha da Irlanda e a Hungria ganha da Armênia, Portugal já garante a vaga na Copa e a Hungria garante a vaga na repescagem. Se acontecer da Hungria não vencer a Armênia, a gente tem a chance de ter uma última rodada com Hungria e Irlanda eletrizante. Se a Armênia consegue aprontar, a Armênia vai para o Porto, ainda sonhando em aprontar também por lá. Enfim, tem muitos cenários em aberto. Qual você acha que vai ter mais probabilidade? Considerando, acho que não tem nem como imaginar Portugal fora da Copa nesse grupo. Eu também acho que não. O que você falou, né, o cenário mais provável é Portugal e Hungria classificados, mas é aquela coisa, né? O improvável pode aparecer nesse grupo porque a Armênia, né, surpreendentemente ainda está com chances, né? Quando ninguém acreditava nos armênios, eles foram lá e falaram: por que não? Por que não sonhar?
E assim, lógico, tem seus méritos, mas também tem os vacilos dos adversários, né? Que poderiam estar com uma pontuação mais alta e não conseguiram, né? Então, nessa distância tão curta, né? A Armênia com 3, Irlanda com 4 e a Hungria com 5, né? Só Portugal que já está mais para frente e aí tem essa gordura para queimar nesses 2 jogos, né? Mas, né, se sai um empatinho ali, Armênia e Hungria, a gente já começa a ver o confronto ali, né, Hungria e Irlanda da próxima rodada com outros olhos, né? Começa a ver que vai pegar fogo, porque eu acho que Portugal e Armênia daí dificilmente, assim, já que falaram, Salaf, na época, na outra Copa, que a culpa era minha por Portugal não ter ido para a Copa, dessa vez eu não estarei lá para dar azar, teoricamente, segundo essas pessoas que falaram, né? Então, Portugal vai ganhar da Armênia lá no nosso querido estádio do Dragão, lá no Porto, então acho que ficaria nessa briga entre Hungria e Irlanda para a última rodada, né? Acho que é nisso que vai se definir. Vamos ver se vai ser, né, se a Hungria vai conseguir vencer a Armênia, né? A Armênia pode ser se essa balança não dela ir para a Copa, mas dela definir quem vai conseguir pegar essa vaguinha da repescagem, né? Não para a Copa, para a repescagem ainda, né? Então pode ajudar aí a Irlanda um pouco para seguir viva, né? Porque acho que né, não sei se ela vai conseguir arrancar uma vitória de Portugal, né? Acho que um empate pode acontecer, beleza, tá jogando em casa e tal, mas acho que vencer Portugal acho que não vai acontecer, então um pontinho ali, né, que vai ganhar, e aí tem que torcer para a Hungria não ganhar, para elas chegarem com um pouco mais de igualdade, né, não ficar numa distância maior. Mas acho que esse é o jogo, né, na Puskás Arena entre Hungria e Irlanda, que vai realmente definir os destinos dessas seleções, e aí Portugal passando em primeiro, a Armênia ficando em último mesmo. Então já podemos trazer aqui que John Ryan não acredita que Portugal volta de Dublin com a vaga, então ó, fica aí, mas do Dragão não passa, né, do Dragão não passa, então já vamos ter essa nossa tese aqui no nosso podcast. Agora já passa para o grupo com 5 seleções, o grupo onde há mais tempo tem disputa, começando com o grupo G. A Holanda lidera com 16 pontos, a Polônia tem 13, a Finlândia tem 10, aí já eliminadas tem Lituânia com 3, Malta com 2. Na 9ª rodada, sexta-feira, 2 da tarde, dia 14, tem Finlândia e Malta, e em Varsóvia tem um grande jogo, né, um jogo esperadaço entre Polônia e Holanda. E na última rodada, lembrando, nessa rodada aí a gente tem a folga da Lituânia, e na última rodada, na segunda-feira, 17, às 16h45, tem Malta e Polônia, Holanda e Lituânia. A Finlândia folga nessa última rodada. John Rai, acho que é importante destacar aqui uma questão. Esse jogo entre Polônia e Holanda é fundamental porque a Polônia tem a vantagem do confronto direto, porque no primeiro jogo entre Polônia e Holanda, a Polônia empatou. Então, se a Polônia, por acaso, vence esse jogo, ela fica com essa vantagem, pula para frente da Holanda, independente do saldo ali, está 19-6. E aí vai para a última rodada jogar com Malta, podendo garantir a vaga. Então esse jogo em Varsóvia ganha um peso gigante, por mais que a Holanda tenha fazendo uma campanha basicamente perfeita, né? O único empate da campanha foi justamente esse, né? Vencer os outros 5 jogos. A Finlândia já basicamente ficou para trás, até porque folga nessa última rodada, então é muito difícil a Finlândia conseguir alguma coisa. Enfim, João, o que dá para esperar? Acho que esse confronto em Varsóvia é especial e fundamental para a gente fechar esse grupo. Exatamente, acho que é o que vai definir mesmo o grupo, como você falou, né? A Finlândia já não vai mais conseguir, acho, conseguir essa façanha de ter essa segunda vaga, até porque eles vão folgar, né, na última rodada, vão jogar com Malta e poderia, por exemplo, igualar, né, com a Polônia em pontos, mas aí a última rodada a Polônia pega a nossa grande banda Malta e eu acho que não vão sair lá de Malta sem ganhar pelo menos um ponto, né, que seria o necessário para eles passarem em segundo, né, então acho que já acabou o sonho finlandês, então é isso aí, um forte abraço para a Finlândia aí, para os nossos ouvintes da Finlândia que terão que aguentar aí mais um ciclo sem estar aí na Copa do Mundo, né? Quem sabe lá em 2030 com mais seleções. Mas,
falando dessas duas seleções, né, a Polônia vai ter Lewandowski, né, que até falou que a genética dele é muito boa e por isso ele já está recuperado de lesão e vai poder jogar, né? E falou que não, a genética aqui é muito boa, então eu vou só. Vocês não estão vendo, mas o Salaf tá morrendo ali de dar risada. Mas. Que frase absurda, cara. Que frase absurda, cara. Não fui eu que falei, foi o Lewandowski, né? Sei, mas... Não tô criando falas, tá? Foi realmente o que ele falou. Não, mas se por algum acaso, deixa eu só completar, se por acaso a Polônia acaba não conseguindo essa vaga, cara, o que essa frase vai virar de bordão na Holanda é um absurdo. É loucura, a genética. Mas enfim, o Lewandowski vai estar presente na partida. E o destaque da Holanda é a presença do glorioso Luciano Valente, do Feyenoord, que é um destaque lá do campeonato holandês, que foi convocado pela primeira vez a poder atuar ao lado, né, do nosso querido Memphis, o homem que joga tudo pela seleção holandesa e não joga tanto assim pelo Corinthians, né? Infelizmente. Mas acho que é um jogaço. Acho que dos grandes jogos dessa rodada, falando em nível técnico, né? Como diria o Carlos Alberto, falando de nível técnico, acho que esse é um dos bons jogos aí que a gente vai ter, Polônia e Holanda, ainda mais com essa importância de vaga em Copa do Mundo, né? Que, como você bem falou, né? Se a Polônia ganha, ela fica ali com uma mão na vaga, né? Porque vai pegar Malta depois lá e aí um forte abraço para Malta. E a Holanda ainda pode jogar por esse empate para na próxima rodada ter essa vantagem, né? Porque daí também vai pegar a Lituânia, que é outra seleção que, né, não dá muito trabalho aí para essa galera e aí vão passar em primeiro lugar. Mas, né, esse jogo espero conseguir acompanhar pelo menos um pedaço, né, já que será nas 4h45 da tarde e o trabalhador brasileiro estará em seu trabalho, mas vamos ver aí o que vai rolar, que vai sair coisa boa dessa partida, com certeza um bom jogo que nos aguarda, Saf. A gente não pode só garantir que a Holanda vai ter trabalho com a Lituânia, porque a Lituânia gosta de complicar esses jogos, né? É incrível, a Lituânia não ganha de Malta, mas complica contra seleções grandes. E se você ficou surpreso quando eu disse que João Rai não consegue ver os jogos em simultâneo por conta do trabalho, apoie o Ponte Verde para que um dia a gente possa pagar o salário de João Rai, que é valorizado para que ele possa receber salário para assistir jogos europeus, né? Tanto Holanda e Polônia, tanto com Malta e Lituânia, não é mesmo, João? Beleza, agradeço. Faça a sua doação, ajude a pagar meu salário futuro. Exatamente. E ano que vem, na Copa do Mundo, eu e Salaf ainda nos reuniremos, porque muita coisa virá, pessoal. Muita coisa virá. Exatamente. Então comece a contribuir desde agora para que a gente tenha dinheiro até lá. Provavelmente não conseguiremos vistos. Exatamente. O problema é o visto. Mas para a gente se reunir e fazer uma coisa, com certeza teremos. Grupo H. Vamos para o Grupo H. No Grupo H, a Áustria lidera com 15 pontos, a Bósnia vem na segunda colocação com 13, a Romênia tem 10, Chipre tem 8 e San Marino, torcendo por outras seleções não conseguirem a vaga para a repescagem, 0. Na nona rodada tem Chipre e Áustria, esse jogo no sábado, 2 horas, e aí, no sábado, né, dia 15, às 16h45, tem Bósnia e Romênia, esse jogo também é outro que é eletrizante. E na 10ª rodada, para fechar, tem Áustria e Bósnia, às 16h45, Romênia e San Marino. João, são vários cenários em aberto aqui, a gente chama atenção, claro, para Bósnia e Romênia, porque a Bósnia precisa vencer o jogo em casa para seguir sonhando com uma vaga direta e também para garantir pelo menos a vaga na repescagem, sem sustos. A Romênia, que tem a vaga garantida na repescagem pela Liga das Nações, pode vencer a seleção da Bósnia depois de ter vencido a Áustria, né, ter dado uma subida aí, né, conseguido dar uma, vamos dizer assim, uma aliviada na campanha que fazia, que era muito frágil nas eliminatórias, e pode sonhar, né, digamos assim, como já diria a banda Escracho. A Bósnia também vacilou, né? Podia estar na frente podia estar empatada com a Áustria, mas deu aquela vacilada contra o Chipre. A Áustria, obviamente, querendo garantir essa vaga direta, vai jogar contra o Chipre, tem a chance de talvez garantir, dependendo do resultado do jogo da Romênia e da Bósnia, mas principalmente o jogo em casa. E San Marino, que pode ter uma das coisas mais bizarras da história do futebol. A gente já falou isso aqui no nosso Instagram. Se por um acaso a Romênia vence a Bósnia, né, vai ter Romênia e San Marino na última rodada. A Romênia pode chegar podendo se classificar para a repescagem pelas eliminatórias. Se a Romênia consegue essa vaga pelas eliminatórias, abre uma vaga na Liga das Nações. E essa vaga
pode parar justamente com o San Marino. Ou seja, San Marino pode perder para ganhar. Dilma tinha razão. Então, tem esse detalhe. E, claro, o que você espera frente da Bósnia, né? Que chega com essa seleção, com essa sensação também. A Bósnia depende só de si para voltar para a Copa do Mundo. Mas é aquela situação que tem que vencer na Áustria. A Áustria aí já complica. Enfim, João, o que dá para esperar aí dessa última rodada desse grupo, que está um tanto quanto embolado? Pois é, Salaf. Acho que a situação da Áustria, né, vai ganhar, obviamente, do Chipre, né? Só se uma tragédia acontecer, só se vacilar igual a Bósnia e a Romênia fizeram, né? Que elas conseguiram essa façanha, né, de empatar com o Chipre, de perder pontos para o Chipre. Mas eu espero que a Áustria não consiga fazer, não tenha essa façanha também. Mas, né, ganhando ali, aí chega para a última rodada com a Bósnia com essa vantagem do empate, né? Acho que isso vai ser importantíssimo jogando em casa e tudo mais. Acho que dá uma calma maior aí para os austríacos para chegarem nessa última rodada brigando só por um empatinho ali para ter essa vaga direta, né? Acho que a vantagem que a Áustria tem, né, antes aqui, né, nessa análise prévia é muito boa, né? Acho que esse cenário também não é tão inimaginável, né? Não é nada fora da realidade. E aí a Bósnia tem que fazer tudo o que puder e o que não puder para ganhar da Romênia, né? Tem que ganhar, não existe outra possibilidade aí para os bósnios, tem que ganhar da Romênia, né? As duas seleções vacilaram no caminho. A gente falou, putz, agora já não dá mais para a Bósnia. Daí a Romênia vai lá e também vacila. Então a Bósnia teve esse renascimento, digamos assim, das chances, né? E aí agora tem que ganhar da Romênia nesse confronto direto, né? Vida ou morte aí para as duas seleções, para acreditarem, né? Para conseguirem essa vaga na Copa do Mundo, pelo menos na repescagem, né? A Bósnia ainda tem essa esperança, né? De que se ganhar, ela chega para a última rodada ainda com chances contra a Áustria, mas eu acho que, igual eu falei antes, né? É mais difícil de conseguir essa vitória lá contra a Áustria, mas que pelo menos fique com essa segunda vaga aí. Acho que é mais imaginável e, né, fazer um jogo decente aí contra a Romênia para poder ter essa vaga, né? Mas a Romênia a gente sabe que também não é o adversário mais fácil, né? Vamos ver o que a Bósnia vai conseguir apresentar. E aí a Romênia tem que ganhar, se quiser, né, também ter essa segunda vaga para que aí essa tranquilidade apareça na próxima rodada contra San Marino, né? Como você disse, San Marino já não tem um grande futebol. E ainda se perder pode cair para cima, né? Então San Marino vai falar, Romênia, me destruam de gols aqui, pode fazer 30-0 que para mim não tem problema. Então para a Bósnia realmente não tem outra chance, né? Não tem outra oportunidade do que ganhar da Romênia e aí ficar mais tranquila. É o jogo de vida ou morte desse grupo, a principal partida aí dessas duas rodadas, provavelmente, né? A não ser que a Áustria consiga o vacilo contra o Chipre, daí muda um pouco o panorama, mas a gente não acredita nisso, né, Sof? Não acredita nisso, e eu tô curioso para esse Bósnia e Romênia, até porque na Romênia, em Bucareste, a Bósnia ganhou, e justamente por isso que a Bósnia fica em vantagem nesse grupo. Então, é uma possibilidade grande de a gente ver uma disputa entre essas duas seleções, né? Tem caso da Bósnia e da Áustria, e eu acho que o caso de San Marino é muito peculiar, né? San Marino tendo que torcer para perder depois da Romênia. Isso parabéns, nem a FERJ faria algo tão complexo como a UEFA fez aqui. Chegamos no grupo I. No grupo I a gente tem a Noruega liderando com 18 pontos, a Itália vindo com 15, aí tem Israel com 9, a Estônia com 4, a Moldávia com 1 ponto. A briga está entre Noruega e Itália. Na nona rodada, dia 13, tem às 2 da tarde, a Noruega pega a Estônia e a Itália vai jogar com a Moldávia às 16h45. E aí, na última rodada, tem um jogo que todo mundo vai parar para ver entre Israel e Moldávia. E um detalhe, esse jogo vai ser na Moldávia, comando de Israel. Então, olha só que loucura. E tem no San Siro um jogo secundário, né, também no mesmo horário, às 16h45, no domingo, Itália e Noruega. No momento, a diferença de saldo é 16 gols. Ou seja, a Itália precisaria ganhar de 8-0 para passar a Noruega e ir para a Copa direto. E isso a gente tem que levar em consideração que a Noruega vai jogar em casa contra a Estônia. A chance da Noruega conseguir fazer um 11-0 de novo, como já fez nessas eliminatórias,
11-1, perdão, é grande, né? Tirei um gol da Moldávia, só que absurdo. João Rai, o Gattuso já falou, né, que a Itália vai estar na Copa de um jeito ou de outro. Claro, seria muito louco se a Itália conseguir fazer uma coisa. Mas acho que assim como o grupo da Espanha, que é uma rodada protocolar, tirando esse confronto tanto quanto peculiar entre Israel e Moldávia, comando Israel na Moldávia, né? Então, a chance aí dos moldavos, que também estão naquela mesma expectativa, né? A Moldávia, ela pode se classificar para repescagem, mas depende de que outras seleções, como Romênia ou a Suécia difícil, a Irlanda do Norte consiga uma vaga na repescagem, pelas eliminatórias, para ir para a repescagem depois. Pois é, eu acho que é uma coisa bem difícil de imaginar que a Noruega perca esse saldo de gols aí todo, né, que tem de diferença para a Itália, né? Vai provavelmente fazer uma vitória interessante já contra a Estônia, o que vai aumentar mais o desafio da Itália para a última rodada, né? Caso a Itália também não vacile contra a Moldávia, né? Esperamos que não, né? Pelo amor de Deus, não vai vacilar assim com a Moldávia, né? Mas aí chegar para a última rodada com uma diferença de saldo que talvez seja maior ou que fique igual, que seja, né? Porque a Itália também pode golear, né? Pode ser que aplique uma goleada ali para cima da Moldávia, então poderia ficar ali na mesma, mas aí vai ter que tirar ainda assim, né? Esse saldo de 16 gols, né? Fazer 8 gols e aí diminuir, né? Ganhar 8 e diminuir 8 ali da Noruega, que seja, né? Qualquer que seja a diferença de gols. Mas acho, né, muito difícil. Por mais que a gente possa dizer, não, a Itália pode ganhar, beleza. Mas não vai conseguir tirar esse saldo, então os planos de Gattuso têm que ser já pensados para repescagem mesmo. Se esse se ele falou que, né, de um jeito ou de outro vai para a Copa, quer dizer que o outro jeito é o da repescagem, porque o da classificação direta eu acho que não vai acontecer. E aí acho que também, né, não tem muita surpresa não, né? Acho que as outras seleções aí não vão conseguir dar muito trabalho, né? A Moldávia e a Estônia, e aí Israel, né, que a gente já cansou de falar aqui que não deveria nem estar participando dessa competição, vai folgar uma partida, então, né, já não conseguiria tirar essa diferença de 6 pontos que a Itália abriu para eles, né? Então já não, né, pelo menos a vaga na repescagem a Itália já tem, né? Isso o Gattuso não perdeu, né? Isso ele não vai precisar se preocupar. Mas, né, vamos ver o que vai acontecer aí, mas não deveremos ter mais surpresas aí, deveremos ter Noruega classificada direta e a Itália indo pro mata-mata da repescagem, a loucura completa que foi armada pela FIFA aí pro ano que vem pra gente se deliciar. É uma terceira vez seguida, né? Esse que foi o grande ponto, né, da classificação, digamos assim, da Itália para a repescagem. É a terceira vez seguida que a Itália vai para a repescagem, e lembrando que nas outras duas não passou, né? Na primeira perdeu para a Suécia e na segunda caiu para a Macedônia do Norte. A gente lembra aquele jogo fatídico ainda que a Macedônia do Norte perde a vaga para Portugal depois, né? Com o João Rai já em terras brasileiras, por isso que Portugal não perdeu para a Macedônia do Norte. E aí a gente, falando em Macedônia do Norte, vamos falar de Macedônia do Norte agora, porque chegou o momento de falar do glorioso grupo J, quer dizer, e a gente tem a Bélgica liderando com 14 pontos, a Macedônia do Norte vindo na segunda colocação com 13, País de Gales com 10, ficou um pouquinho mais para trás, seleção do Gareth Bale, e aí tem Cazaquistão com 7 e Liechtenstein com 0. Cazaquistão e Liechtenstein já não podem sonhar com nada, como já diria o outro, né? Já não tem direito a nada, e então só estão aí para cumprir tabela. João, a gente vai ter na 9ª rodada Cazaquistão e Bélgica e Liechtenstein e País de Gales, esses jogos no sábado, primeiro às 11 e outras 2 da tarde, e na 10ª rodada tem Bélgica e Liechtenstein, País de Gales e Macedônia do Norte, jogos terça-feira às 16h45. Aqui a gente até falou, né, na prévia da última, que se a Bélgica que fosse ficar pelo caminho, precisava que País de Gales e Macedônia fizessem seu papel. Macedônia até fez o papel, né, conseguiu um empate sem gols, porém conseguiu empatar em casa com o Cazaquistão. E a Bélgica foi em Cardiff e venceu por 4-2 o País de Gales. Então esses resultados deixaram o grupo bem encaminhado, né?
porque a Bélgica vai enfrentar Cazaquistão e Liechtenstein. É muito difícil que a Bélgica tropece nesse caminho, né? Aí a gente tem a situação da Macedônia de País de Gales, que vai enfrentar Liechtenstein. Então a disputa que a gente vai ter aqui, basicamente nesse grupo, a não ser que a Bélgica consiga um feito inacreditável de perder pontos contra Cazaquistão e Liechtenstein, tem mais chance de perder em Astana, né? Mas enfim, acho que é muito difícil. É justamente o último confronto entre País de Gales e Macedônia do Norte, que vai definir uma coisa que já está definida, né? A gente meio que falou por aqui, por que isso, né? Por que já está meio que definida? Porque as duas seleções têm vaga pela Liga das Nações, ou seja, é só definir quem vai para a repescagem pelas eliminatórias e quem vai pela Liga das Nações. Enfim, um grupo que tinha muita emoção para dar, mas no fim das contas vai terminar, não digo de forma jocosa, mas com um tom tanto melancólico, dependendo se a Bélgica quiser dar emoção. Salaf, já que a emoção não está tão grande nesse grupo, eu vou falar rapidinho uma coisa que eu esqueci de falar antes, né, do nosso grupo anterior sobre a Itália, que o Chiesa, né, ficou fora mais uma vez aí da convocação a pedido dele, segundo o Gattuso. Já foi, parece que 5 vezes que ele pediu para não ser chamado para a seleção, mesmo estando numa boa fase até ali no Liverpool. Então, mas o que isso significa para o desempenho da Itália? Nada, porque não vai mudar nada a realidade ali daquele grupo, como a gente comentou. Agora, voltando para o grupo J, né? Como você bem falou, né? Poderia ter emoção, poderia ter briga, né? Um jogaço poderia acontecer entre Gales e Macedônia do Norte, né? As duas seleções envolvidas, a Macedônia do Norte folgando, né, a primeira rodada, a 9ª rodada aqui, País de Gales podendo igualar na pontuação, o que provavelmente vai acontecer, e aí a rodada seguinte as duas se degladiando pela vaga, né, na repescagem, toda a briga e tal, o estádio lotado, o Gareth Bale na arquibancada e tudo mais, só que, como você disse, né, as duas vão para a repescagem, então não vai mudar nada, não faz diferença nenhuma essa partida por causa disso, porque, né, as duas seleções já estão na repescagem, porque a UEFA fez essa façanha aí de mandar todo mundo para a repescagem através da Liga das Nações de modos malucos. Então, é isso, né? Não tem o que falar. A Bélgica, como você bem disse, vai pegar os sacos de pancada do grupo, mais ou menos, né? Que Cazaquistão não foi tão saco de pancada assim, né? Mas os dois piores do grupo. E aí, né? Não tem jeito, vai provavelmente ganhar aí e conseguir essa vaga direta com tranquilidade, até porque, né, a Macedônia do Norte, a segunda, como eu falei, folga o jogo, então a Bélgica poderia ainda se dar ao luxo, né, de perder um jogo e ganhar o outro, né? Se por acaso conseguir perder para o Cazaquistão lá no Cazaquistão, em casa contra o Liechtenstein não deve... é impossível, né? Que isso aconteça, né, da Bélgica perder lá e aí, do mesmo jeito, conseguiria passar em primeiro, né? Então, mais do que encaminhado esse grupo aí, apesar da matemática poder dizer uma coisa, mas a prática diz outra, né, Sof? Pois é, e na prática, até uma coisa, ouvindo você falando agora, me chamou a atenção, que eu não tinha pensado, é que a Bélgica, se vencer, o Cazaquistão está na Copa já, né? Já acaba o grupo, né? Nesse sentido, no caso, porque País de Gales está chega a 13, a Macedônia do Norte não joga, então se a Bélgica vence o jogo em Astana, ela já volta classificada lá da Ásia. Então tem esse ponto aí que os belgas podem aproveitar. Se vão aproveitar, a gente só vai saber com a bola rolando, como já diria o outro. No grupo K já tem a primeira seleção classificada, que é a Inglaterra com 18, aí tem a Albânia com 11, a Sérvia com 10, aí tem Letônia com 5, a Andorra já eliminada com 1 ponto. Então a gente tem aí uma seleção já classificada, e a gente tem aí, claro, a Albânia de Silvinho, né, vindo aí para tentar essa vaga na repescagem. Calendário de jogos: Andorra e Albânia na quinta-feira, dia 13 às 16h45, e em Wembley tem Inglaterra e Sérvia. E na 10ª rodada a gente tem Albânia e Inglaterra, domingo, 2 horas da tarde, dia 16, Sérvia e Letônia, né, no caso, nessa rodada folga Andorra, e na anterior folga a Letônia. Jogos também no mesmo horário, 2 horas da tarde do domingo. João, a gente tem essa questão da Inglaterra estar envolvida diretamente na repescagem. E é aquilo, né? A Sérvia, se vencer a Inglaterra, ainda vai para a última rodada com chance, já que a Albânia pega a Inglaterra, e é difícil, só que também é difícil para
para a Sérvia, porque vale a gente lembrar, né, no jogo em casa, no caso da Sérvia, perdeu de 5-0 para a Inglaterra, né? Então ficou para trás. E aí vai conseguir um resultado em Wembley? Eu acho um tanto quanto difícil, né? E aí o que pode acontecer é a Inglaterra vencer a Sérvia e a Albânia vencer a Andorra, que é uma grande oportunidade. E aí a Albânia já volta de Andorra com a vaga garantida na semifinal, na repescagem, ou seja, o Silvinho pode fazer história. E aí você pode falar, mas a Inglaterra já está classificada, vai com o corpo mole. Nada disso. O Thomas Tuchel convocou, vamos dizer assim, a seleção principal, né? Nada de muitas novidades, né? Só o Bellingham voltou, Sófia. O Bellingham voltou, né? E estou vendo aqui que o Alex Scott recebeu sua primeira convocação. Ou seja, a seleção vai com uma base principal para esses jogos, né? Nada de muito alternativo, né, João? Enfim, então a Inglaterra não vai ser aquele jogo contra a Sérvia de corpo mole nem contra a Albânia. Então a Albânia já pode conquistar essa vaga na 9ª rodada, o que valoriza ainda mais aquela vitória, como a gente falou, né, na rodada anterior em Belgrado. Então, João, o que dá para esperar dessa rodada? Nós brasileiros ansiosos por essa possível classificação do mestre Silvinho. Estamos com fé, né? Fé no impossível. Já acreditamos na Albânia antes e seguiremos acreditando. Mas como eu bem falei, né? E você trouxe aí todo o contexto, né? O Bellingham, né, volta, e o Arnold, só que não vem sendo convocado e não foi convocado de novo, né? Então não muda muita coisa. Ele que está sendo mais reserva do que jogando lá no Real Madrid, então mais do que justificável que ele não seja convocado, assim como aqui na seleção brasileira o nosso menino Endrick também, né, não vem ser convocado porque não está jogando, né? Então não adianta se convocar quem não joga. Mas o resto todo mundo ali convocado. Você falou, só o Scott, que é um nome novo aí nessa seleção, lá no nosso meio campo inglês. Mas é aquela missão da Albânia, né? Ganhar de Andorra, que assim, é o adversário mais fácil desse grupo, né? Com menos pontos, só somou um pontinho na competição. Então a Albânia, né, pelo amor de Deus, Silvinho, vamos concentrar muito para sair essa vitória, ganhar e aí, igual você falou, né? Já se garante, porque provavelmente a Inglaterra vai ganhar da Sérvia, né? Não vai tirar o pé. Eu acho mais fácil até a Inglaterra tirar o pé na última partida, né? Porque vai jogar fora, daí já tá mais, né, naquela, já estamos mais do que garantidos e tal, né? Acho que em casa eles querem fazer mais bonito para a torcida do que fora de casa, que, né, vai ser a última partida e tal. Então, acho que se for para dizer para que a Inglaterra vai tirar o pé, acho que ela vai tirar o pé no segundo jogo. Se tirar, né? Não estou dizendo que a Inglaterra vai realmente fazer isso, né? Eu estou só pensando possibilidades aqui. E aí a Sérvia vai ganhar da Letônia, né? Mas aí, se a nossa Albânia querida vencer a Andorra, aí não vai adiantar de nada, e aí já vão estar classificados para essa repescagem, que já vai ser um feito absurdo do Silvinho. Acho que coroa mesmo, né, o quanto esse projeto vem dando certo para eles, né? Eu acho que mostra toda a capacidade do Silvinho de que essa seleção não foi só uma coisa muito passageira, assim, né? De só estar na Eurocopa. Não, a gente tem qualidade para estar brigando por mais coisas, né? E tá mostrando aí, né? A Albânia tá mostrando que pode mais, que pode sonhar ainda aí com essa vaga na Copa do Mundo para, né, ainda chegar viva aí nessa repescagem do que a gente vai ter. Então, acho que é isso. Acho que a gente não, né, imaginando assim coisas bem tranquilas de imaginar, né, da Inglaterra ganhando e aí a Albânia ganhando, aí já fecha o grupo e a última rodada é só festa, só. É só festa, é isso que o Silvinho quer fazer. O Silvinho quer festar, celebrar, e teremos mais vídeos maravilhosos dos jogadores da Albânia não deixando o Silvinho falar no vestiário, né? Isso que a gente espera. E vamos para o grupo L. No grupo L, a gente tem a Croácia liderando com 16 pontos, a República Tcheca com 13, a Ilhas Faroe com 12, Montenegro com 6, Gibraltar
com 0. Na nona rodada tem um duelo que está todo mundo esperando entre Gibraltar e Montenegro, às 16h45. E também no mesmo horário, na sexta-feira, tem Croácia e Ilhas Faroe. Na 10ª rodada tem a Tchequia encarando o Gibraltar, né, esse jogo na segunda, 6h45, e para fechar, Montenegro e Croácia. João, acho que aqui não tem muito segredo, já dá, porque a Tchequia folga, né, na nona rodada, a Croácia tem grande chance de garantir essa vaga já na penúltima rodada, e infelizmente o conto de fadas das Ilhas Faroe vai chegar ao fim, né, porque eu acho muito difícil que ela consiga aprontar contra a Croácia na Croácia, e ainda folga na última rodada, e ainda para piorar a situação, a Tchequia encara Gibraltar na última rodada. O cenário é tão, eu digo, terra arrasada, não vou dizer terra arrasada, mas é tão difícil acontecer algo, que a Tchequia, que demitiu o treinador, né, depois do Nedved, que é o diretor lá da Federação Tcheca de Futebol, soltar o bico depois da derrota para as Ilhas Faroe, né, demitiu o Ivan Hazek, e quem vai para esse jogo agora é o Jaroslav Kostil, que é um treinador interino, ou seja, a Tchequia não se deu nenhum trabalho de contratar um treinador para esse último jogo. Ou seja, não digo certeza, mas até a impossibilidade de imaginar um feito das Ilhas Faroe. Para as Ilhas Faroe se classificarem para a repescagem, pelo menos elas precisam ganhar da Croácia na Croácia e torcer para a Tchequia perder para Gibraltar em casa ou empatar. Ou seja, é muito difícil. E a Croácia, né, como a gente falou, né, não digo de forma culposa, mas conseguindo administrar bem o grupo ali para conseguir essa classificação. Pois é, Sof, apesar, né, da gente ter sonhado com as Ilhas Faroe brigando por esse segundo lugar, não vai acontecer, né? Como você bem trouxe o cenário, mesmo que elas ganhem, né, que ganhem da Croácia, na Croácia, com a Croácia querendo ganhar para já carimbar essa vaga na Copa do Mundo, né, para não precisar ter mais problemas, não precisar brigar pela vitória lá com o Montenegro na última rodada lá em Montenegro, né? Então é muito difícil, né? Já esse primeiro jogo já é uma missão muito difícil para que eles consigam ganhar, e aí ainda tem que torcer para o absurdo de Gibraltar conseguir tirar ponto da Tchequia, né? Que é assim, completamente fora de cogitação. Eu falei antes, não, porque o futebol nem sempre o melhor no papel vence e tal, mas aqui a diferença no papel é muito grande, é muito distante, não tem como a gente colocar que Gibraltar tem qualquer chance contra a Tchequia, então eles mesmo folgando o jogo, aí depois também, né, lógico, as Ilhas Faroe vão folgar a partida seguinte, então já o sonho acabou, e aí a Tchequia pode pensar em contratar um treinador para disputa da repescagem depois que, né, o interino atuar nessa partida, Sof. Com certeza, é o mesmo caso da Suécia, né? Ainda tem chance? Tem, mas é difícil. Acho que tá todo mundo já imaginando que a Croácia vai conquistar essa vaga direta para a Copa no jogo contra as Ilhas Faroe, né? Porque é igual a mesma situação da Bélgica, se vencer está classificado. Então, enfim, mas fica de qualquer forma, né, essa bela história que as Ilhas Faroe nos presenteou, principalmente na última data FIFA, né? Quando goleou, né, a seleção de Montenegro e depois conseguiu a vitória contra a Tchequia, que foram feitos tanto quanto inesperados. É isso, pessoal. Com 1 hora de podcast, a gente conseguiu passar por todos esses grupos, fazer toda essa prévia aqui com vocês, para vocês ficarem ligados, né, no que esperar aí dessas últimas rodadas das eliminatórias europeias, aonde a gente pode ver disputa, aonde a gente pode não ver disputa, aonde o bicho vai pegar, aonde o bicho já está gelado, enfim, para você saber o que acompanhar, o que conferir. Então não esquece de seguir a gente aqui nas redes sociais, Threads, Twitter, Instagram, TikTok, @ContiVerde_, para que a gente possa... Opa, agora deu uma desmoronada aqui em casa, e fui eu mesmo, não foi o vizinho. A gente pode trazer nosso conteúdo para vocês ao longo da data FIFA, dar uma conferida lá também. Segue a gente aqui no Spotify, no YouTube, onde você está acompanhando esse podcast, para seguir com a gente, claro. Também fazer um convite para você encaminhar esse podcast para as pessoas, para que mais pessoas possam escutar a nossa análise, para que mais pessoas possam estar esperando, né, ver o que acontece nesses jogos. E, claro, se puder, apoia.se/ContiVerde com R$10 por mês, para você, ou mais, claro, para você ajudar a João Rai a realizar o seu sonho de ficar em casa assistindo jogos de tal magnitude como Gibraltar e Montenegro. É isso, João Rai. Forte abraço. Valeu, Soaf. Valeu você que nos acompanhou até aqui, até o final desses vários grupos que eu já perdi a conta aqui, até o grupo L, né? Então, espero que vocês tenham tido aí uma boa
uma boa prévia aí das expectativas que a gente tem aí para essas últimas rodadas das eliminatórias europeias, né? Acabando aí o caminho europeu para a Copa do Mundo, né, no tempo normal, né? A repescagem vai ser o tempo extra depois do ano que vem. Mas é isso, nos vemos na próxima, nos vemos daqui a pouco, daqui a alguns dias, né, Salaf, já estaremos aqui de volta. Então é isso, um forte abraço e nos vemos logo mais. É isso, semana que vem a gente volta para repercutir os últimos classificados, repercutir se teremos surpresas ou se a gente, com o nosso expert no futebol europeu de seleções, gabaritou. Tá certo, pessoal? Agradeço a audiência, até a próxima. Conte Verde, caminho da Copa do Mundo, passa por aqui.